Fala pessoal, beleza pura? Vamos lá. Nesse bloco nós vamos falar de um tema muito interessante que é a variação linguística. É um tema que aparece nos editais de língua portuguesa, mas é um tema oriundo da linguística. Então vocês vão ver que nesse tipo de tema não vai prevalecer aquela coisa rígida da gramática, tá bom? Nós vamos aqui estudar algumas visões muito mais flexíveis sobre a língua, sobre como falar, sobre como escrever. Perfeito? Então vamos lá. Pessoal, essa imagem aqui, ela já nos ilustra bem o que é a variação linguística. Você tem aqui um mapinha do nosso Brasilzão, com alguns balões indicativos de falas saindo de áreas diferentes do país e alguns sinais de interrogação. A variação linguística, na verdade, é simplesmente esse movimento legítimo que toda língua tem de trazer formas diferentes, dependendo da região, dependendo da idade, do gênero, da classe social, da profissão, do tempo, de muitas variáveis, dependendo de vários aspectos, você pode variar incrivelmente uma mesma língua, sem que essa língua deixe de ser única. Tá bom? Então, pessoal, o que a gente vai aprender é que a variação linguística é um fenômeno legítimo, ela acontece em todas as línguas, ela sempre aconteceu, não existe assim uma época pura da língua e ali não havia variação linguística. Muitas pessoas sempre estudaram a língua e registraram de maneiras diferentes aqueles enunciados, dependendo da região, dependendo ali da escolaridade, como eu disse antes. Tá bom? Então, a gente tem até um texto aqui que é do Celso Cunha, né? A gente até vai dar uma lida rápida, mas eu trouxe esse texto na literalidade porque é desse trecho e de alguns outros que a banca vai fazer ali a questão de prova. Mas a ideia que tem aqui, gente, ó, eu vou circulando com vocês. Nenhuma língua permanece a mesma em todo o seu domínio. Nenhuma língua. Daqui a banca vai perguntar para você: a variação linguística é uma coisa do português do Brasil? A variação linguística é uma coisa do latim? Não, a variação linguística é de todas as línguas. Você vai pegar lá o inglês, ele tem o dialeto específico das crianças, dos adolescentes, dos catedráticos, dos universitários, dos caras que aprenderam a falar inglês e são mexicanos e misturam com espanhol. Então, toda língua varia. Bom, apareceu lá na sua prova que apenas algumas variam. Errado. Toda língua varia. Nenhuma língua permanece a mesma em todo o seu domínio, ainda num só local. Aí a gente já está falando aqui, ó, da variação geográfica, territorial. Apresenta um sem número de diferenciações. Mas essas variedades de ordem geográfica, de ordem social e até individual, a variação linguística pode ser individual. Você tem o seu idioleto. O que é o idioleto? É o seu modo de falar. Eu sou professor de português, eu falo de orações, eu falo de verbo, eu falo de conjunções e há centenas de outros professores que falam desses mesmos temas com outras estruturas, com outra organização. É a forma deles. Então, mesmo que você pegue uma profissão que as pessoas falam do mesmo assunto e tem, grosso modo, o mesmo nível de escolaridade, existe variação linguística ali também. É o que a gente chama de idioleto, né? Idioleto é a sua forma de falar idiosincrática própria, tá bom? Aí você tem os socioletos, que são formas de falar de um grupo social específico. Tudo isso a gente vai ver aqui, mas esse texto já começa a levantar. A gente vai separar todos esses aspectos, mas o texto já levanta a bola para a gente cortar. Pois cada um procura utilizar o sistema idiomático, que é a língua comum, da forma que melhor exprime o gosto e o pensamento. E essas variações não prejudicam a unidade superior da língua. Ó, isso aqui é muito importante. Não prejudicam a unidade da língua. Felipe, então o fato de cada um falar de um jeito, no sul, no norte, os índios, os gaúchos, os caipiras, os cariocas, falam todo mundo. Isso significa que a língua não seja una? A língua é una, mesmo assim. A variação
não faz que a língua deixe de ser una. Isso é questão de prova garantida. Então, não prejudicam a unidade superior da língua nem a consciência que tem os que a falam diversamente de servirem de um mesmo instrumento de comunicação, de manifestação da emoção. Então, o que ele quer dizer aqui, o Celso Cunha? Ele está dizendo que quando você encontra, por exemplo, eu sou carioca, aí eu encontro um cara, sei lá, de Recife. Ele tem um vocabulário diferente do meu, ele fala de outras maneiras, ele chama algumas bebidas, algumas frutas com outro vocabulário, mas se a gente trocar ideia, não há dúvida, nem eu não vou pensar que ele não fala português e nem o contrário. É isso que o Celso Cunha está dizendo aqui. Bom, Felipe, é teórico esse assunto? É bastante teórico, mas daqui a pouco a gente vai começar a entrar nos conceitos. Então vamos lá. Outro trecho que bomba em prova, o texto do Platão e Fiorin. As línguas têm formas variáveis porque as sociedades são divididas em grupos. Há os mais jovens e os mais velhos. Então existe uma linguagem que varia pela idade. Os que habitam uma região ou outra. Então existe uma variação que deriva do posicionamento geográfico daquela cidade, daquele país. Você tem também os que têm aquela ou esta profissão. Então existe variação linguística dependendo da sua profissão. O jargão técnico, né? Então isso tudo vai aparecer aqui. O uso de uma determinada variedade linguística serve para marcar a inclusão em um desses grupos, da identidade para os seus membros. Aprendemos a distinguir as falas variáveis, a imitá-las e a subjugá-las. Então, a idade faz a língua variar, a região, a profissão, a classe social e todos nós usamos esses tipos de variação linguística para ganhar identidade. Por exemplo, eu sou professor de português, né? Mas eu fui criado, por exemplo, no subúrbio e eu falo muita gíria, eu falo muito palavrão. Chega um determinado ponto que eu preciso falar como os outros professores para que eu assuma essa identidade de professor. Caso contrário, eu posso continuar sendo professor, mas falando de um jeito que me dá uma identidade diferente. Claro que isso aqui é só uma extrapolação. Então você acaba buscando falar de acordo com o grupo a que você quer pertencer. Os advogados, por exemplo, eles acabam tendo que falar de uma certa forma, os professores, os políticos, os apresentadores de TV e assim por diante. Isso aqui a gente vai ver adiante, que é a ideia da adequação linguística, a variação linguística situacional. Quando alguém começa a falar, sabemos se é do interior de São Paulo, se é gaúcho, se é carioca ou mesmo português. Sabemos que certas expressões pertencem à fala dos mais jovens, determinadas formas se usam em situação informal, mas não em ocasiões formais. Então, a informalidade também é um tipo de variação linguística. As variedades são consideradas elegantes ou feias, certas ou erradas, após um julgamento social sobre elas. E aqui, pessoal, a gente já entra num outro conceito. Pode não parecer, mas a gente já está falando dos conceitos de variação linguística. Varia pelo ambiente, pela classe social, pela idade, pela geografia, varia pela situação, mas as variações linguísticas, os registros, né, as formas de falar ou de escrever que você usa, elas podem sofrer um julgamento social. E o julgamento social é o que a gente vai chamar de preconceito linguístico. Tá bom? Preconceito linguístico é um assunto que cai sempre nesse tema e é simplesmente você julgar uma variante como certa ou errada de acordo com a tal da norma culta. E a partir daqui a gente já vira a chavinha. Em variação linguística, nesse tema, não há certo e errado. Então, erro de português, erro gramatical, isso aqui é um conceito relativizado na parte de variação linguística. Você tem adequado e inadequado. Se você desviou, cometeu um erro de concordância, regência, você cometeu um desvio em relação à norma culta. Mas isso não é errado. Você conseguiu se expressar? Ótimo, atingiu a finalidade. Felipe, então eu vou sair falando tudo errado agora? Não. Essa é a teoria da variação linguística. É
a teoria do erro linguístico. O erro linguístico não é você errar concordância, regência, pontuação. Erro linguístico é você não atingir a sua finalidade porque você não elegeu adequadamente a variante própria para aquele momento, para aquele contexto. Tá bom? Então, quando ele diz aqui preconceito, julgamento social, ele está falando disso. Existe uma norma que é considerada o modelo, norma padrão, norma culta. E o que desvia dela é considerado desvio e vai ser execrado, vai sofrer julgamento. Então, se você chegar numa entrevista de emprego falando com completo desrespeito às normas gramaticais, você não vai conseguir essa vaga. Esse é o preconceito linguístico, é o julgamento de certas pessoas, de certas variantes, conforme elas vão se distanciando de uma norma consagrada. É a norma culta, é a norma que os escritores utilizam, é a norma que a mídia dominante utiliza, que os órgãos públicos utilizam. Se você não está seguindo, você está cometendo, entre aspas, um erro. Então você está errado. Beleza? Isso é o tal do preconceito linguístico, segundo essa teoria. E aí, gente, para a gente aprofundar, ó, norma culta e preconceito linguístico, né? Nem tenho muito o que acrescentar. Só vou mostrar para vocês aqui essa tirinha. Quais são minhas notas? Ó, já vem a variação geográfica aqui. Quar. A variação geográfica, né, no som, né, no nível fonético, a gente vai aprender. Quais são minhas notas? Minhas notas. Minhas notas. Erro de concordância. Aí ela corrige. Quais são minhas notas, Chico? Vamos ler aqui para ficar grande na tela. Ó. E eu que vou saber, você também fez prova, olha só, você em vez de você, fez em vez de fez. Isso lá é português que se fale já para o castigo. Mas, aí ele trocou aqui, ó, em vez de usar mas, ele usou mais, errou de novo. E amanhã eu quero você o fino no português. O que está acontecendo aqui, gente? Teoria da linguística. O Chico Bento sofreu preconceito linguístico. Ele é um caipira, ele foi criado lá no campo, ele nasceu ouvindo pessoas falando desse jeito, e quando ele vai se expressar da maneira mais natural para ele, ele é julgado. Tá bom? Felipe, então você é defensor de falar tudo errado? Não, estou apresentando a teoria aqui. Claro, para você ter sucesso no mercado de trabalho, para você ter sucesso no concurso, pode trazer quantos linguistas você quiser, mas vai ter que dominar a norma culta. Tá bom? Simples assim. E aqui o cara sofreu o tal do preconceito, que é você julgar a norma culta, a norma dos gramáticos, como absoluta e todo o resto está errado. Tá bom? Esse é o preconceito linguístico e ele anda assim com o preconceito social, né? Já que existe uma estreita relação entre a norma culta e a classe dominante, dinheiro mesmo, classe social. Tá bom? Isso aí também é o que a nossa teoria fala. O livro mais cobrado em prova é o livro do Carlos Bagno, que é tem 100 e poucas páginas só falando de variação linguística e preconceito linguístico. Mas o essencial dele está aqui. Vamos lá. Caiu aqui numa prova. Sobre a variação linguística, é correto afirmar-se que não se verifica na sociedade em geral a crença sobre o maior prestígio de determinada variedade linguística em detrimento de outras. Errado, né? Acabei de falar que a norma culta é que goza de maior prestígio. É a norma que aparece nas gramáticas, que tende a seguir os grandes escritores, que é utilizada pela classe dominante, pela mídia, pelas instituições públicas. Então existe sim uma crença de que uma determinada variedade é dominante e ela vai aqui subjugar as outras, tá bom? Existe sim. Tá errado esse não. Na história de um idioma, as variedades indicam um empobrecimento progressivo da linguagem. Isso aqui é outra pegadinha de prova, gente. Quem fala que a variação linguística empobrece o idioma é um purista, é um gramatiqueiro viciado. Porque todas as línguas
sofrem variação. Se não houvesse variação, a língua nem evoluiria, não surgiriam novas palavras, não surgiriam novas estruturas. Então é nativo de qualquer língua, isso é inerente a qualquer língua. Então, não causa empobrecimento nenhum. Se alguém falar, mas de tanto flexibilizar essa coisa de variação linguística, a criançada não sabe mais falar, não sabe escrever. Sim, esse pode até ser um fato, mas ele já está na linha do preconceito linguístico. Você está dizendo que essas crianças que não falam e não escrevem como um Bechara da vida, elas são inferiores. Isso é o que os linguistas combatem, porque linguista ele anda contra os gramáticos. O gramático ele traz uma língua ideal, inclusive é uma língua de um século antes daquela língua que realmente você fala. E os linguistas eles querem mostrar a vida como ela é, a língua como ela é. Por isso que eles vão entrar em combate, vão entrar em conflito. Mas aqui a gente está na visão linguística, não na visão clássica dos gramáticos. Letra C. No contexto social, alguns traços de variação linguística recebem mais carga de avaliação negativa do que outros. Alguns traços recebem mais carga de avaliação negativa? Sim, pessoal. O pior preconceito geralmente é aquele que incide sobre a pouca escolaridade. Então, a pessoa que fala muito errado, né, que não consegue fazer concordância, que fala muito palavrão, usa muita gíria, tem um vocabulário pobre, tem todos os efeitos da baixa escolaridade, ela sofre muito mais preconceito linguístico. Então é o que eu disse lá, né, você tem a variação linguística das profissões, a gente vai aprender que é a variação de cunho social. O linguajar dos médicos, o linguajar dos advogados, existe preconceito? Existe avaliação muito negativa contra a linguagem dos advogados? Nem tanto, né? Mas agora, vai falar você tudo, sei lá, tudo atropelado, sem respeitar a colocação pronominal, vai sofrer um grande preconceito. Então aqui, ó, nós temos o nosso gabarito. Letra D. Na escrita, não se admite qualquer variação linguística, pois somente na modalidade oral é que isso pode verificar-se. Outra pegadinha clássica de prova. Variação linguística, gente, em nenhum momento eu disse que só ocorre na fala. Ocorre em qualquer tipo de uso da língua. Inclusive, nós temos aí os grandes escritores, os modernistas, um Guimarães Rosa, por exemplo, que ele escrevia a fala do caipira de maneira literal. Então ele registrava na escrita aquela variação linguística. A variação linguística ocorre também na escrita. Por exemplo, a maneira de escrever dos advogados, eu que fui servidor da justiça, é completamente diferente da escrita dos médicos, dos engenheiros. Então, ocorre na fala e na escrita. Sociolinguisticamente, alguns textos podem ser considerados linguisticamente corretos, porque respeitam a norma culta, e outros, ao contrário, são considerados incorretos porque não obedecem às normas gramaticais. Qual o erro da letra E, gente? Esse sociolinguisticamente aqui deveria ter sido trocado por gramaticalmente. Gramaticalmente, você faz juízo de certo e errado. Se você estiver falando de sociolinguística, de linguística, você só está trabalhando com noções de adequado e inadequado. Beleza? Por exemplo, vou tomar uma cachaça no bar. Estou lá, tomando a cachaça, conforme vai entrando o álcool, vai sair na gramática. Né? Vai entrando o álcool, daqui a pouco você está falando, que mata ele, xinga ele, manda ele embora. Será que está errado isso? Você não está fazendo a prova do Enem, você não está fazendo prova de concurso daquele momento, você está bebendo. Então aquilo ali não está atrapalhando em nada. Pode não ser gramaticalmente correto, mas aquilo ali é adequado linguisticamente. Você tem que falar mesmo de maneira mais frouxa quando você está bebendo no bar. É isso que a linguística diz, beleza? Lembrando, a gente está focando aqui na visão mais liberal do uso da língua. Linguistas refletem os fenômenos reais. Gramáticos prescrevem regras abstratas e ideais. Então vamos lá, pessoal. Ó, nós temos aqui um trecho bem grande, não precisamos ler todo ele não. Vamos lá. Restos.
Minha Nossa Senhora do Bom Parto, o caminhão do lixo já deve ter passado. Eu juro, seu polícia, foi nessa lixeira aqui, nessa mesminha. Eu vim catar verdura, sempre acho umas tomate, umas cenoura, uns pimentão por aqui. Tudo bonzinho. É só lavar e cortar os pedaços podres, ó, os pedaços podres, que dá para comer. Aí, quando eu puxei umas folhas de alface, levei o maior susto. Quase desmaiei até. Aqui, gente, já dá para sentir, né? A reprodução literal de uma fala mais distante daquele rigor gramatical, né? Umas folhas, umas tomate, problema de concordância nominal e tudo mais. Então aqui, ó, o que vai perguntar a banca? No texto, há diversas construções sem as marcas de concordância nominal. O que ele está falando aqui, ó? Uns pimentão. Ó, singular e plural. Concordância nominal de número está errado. Mas principalmente de gênero também, ó. Gênero umas tomate. A ausência de concordância nominal e verbal na fala de pessoas de alto grau de escolaridade são passíveis de sofrer preconceito linguístico. E aí? Está dizendo aqui, se você tiver escolaridade, você sair falando assim, você vai sofrer esse preconceito linguístico. Vai sofrer preconceito linguístico. Você que é um advogado, presume-se que você domina a língua. Você vai lá, está na sua audiência, você começa a falar e tropeça. Ah, juiz, os criminosos. Aí você fala assim, que nem ela, os criminosos, os bandidos. Acabou. Acabou pelo menos a sua moral ali naquele ambiente vai ficar muito abalada por causa do preconceito linguístico. Então aqui, ó, essa questão é correta. Esses erros de concordância são sim passíveis de preconceito linguístico, e como eu disse, o preconceito linguístico nasce da eleição da norma culta, da norma padrão, como norma dominante, bom? E aí o que não tiver de acordo com essa norma é considerado errado. Esse é o preconceito linguístico, e aí a gente já falou sobre isso. Pessoal, vamos falar aqui dos níveis de variação linguística. A gente acidentalmente já até comentou aqui alguns exemplos. A variação linguística ela pode ser no som, por exemplo. Algumas pessoas dizem igual. O Chico Bento lá, por exemplo, diz iguar. Qual a diferença de igual para iguar? É uma diferença fonética, de natureza geográfica, mas o nível dessa variação é fonético, a diferença no som. Então, a variação ela pode estar no nível do som, no nível do sentido, no nível da sintaxe, no nível das classes de palavras, e a gente vai ver tudo isso agora. Primeiro, nível fonético. Chico Bento de novo, ó. Ô pai, não conta mais história pra eu dormir? Pro quê, filho? Veja, pai e filho. Não é por quê. Aqui, ó, é pro quê. Em vez de filho, fio. Você está apenas mudando, né, foneticamente, porque a palavra continua sendo igual, você continua reconhecendo, mas houve uma variação do som. Então essa é a variação em nível fonético. Nem vou ler isso aqui tudo, né, gente? Porque a gente já não está mais na idade de rir disso. Brincadeira, eu morro de rir com isso aqui. No céu tem bicicleta? Não. Cocrete? Mortandela? Não, não, não. Putz, que inferno. Então, mortandela, nossa, que horror. Para a linguística é variação linguística em nível fonético. E mortadela e mortandela, você vai sair com os seus frios de lá da padaria. Mas sofre preconceito, não sofre? Então a variação pode ter nível fonético, ela pode estar em nível lexical, ó. Olha a tangerina, olha a bergamota, olha a mexerica. Falou em nível lexical, você está pensando aqui no vocabulário, né? Se alguém do sul estiver assistindo, né, dizem que lá no sul pão francês é cacetinho. Então, cacetinho, pão francês, né? Tem lugar que chama coió, né? Nem sei se vocês conhecem, já vi lugar que chama pão coió. Então, variação de vocabulário em nível lexical. Léxico é o vocabulário da língua, tá bom? Tranquilo isso aqui.
Nível morfológico. Falou de morfologia, gente, ó. Nós vamos pensar aqui nas classes de palavras. Geralmente na variação ali da conjugação de verbos e assim por diante. Olha só. Eu falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí varia. Em vez de falar varia, ela usou vareia. Então ela meio que variou, né, coincidiu aqui, ela variou em nível morfológico, porque na morfologia ela teria que ter falado varia. O verbo correto, a forma verbal seria varia. Ela falou vareia. Bom, então, nível morfológico. E o nível sintático? Falou em nível sintático, nós estamos aqui geralmente falando de estruturas. Por exemplo, ó, eu estou fazendo, eu estou a fazer. É a mesma coisa? É a mesmíssima coisa. Você estudou lá a aula de verbo, estudou lá o gerúndio, estou cantando. É exatamente a mesma coisa que estou a cantar. Mas é uma estrutura sintática diferente, né? A cantar é uma oração com infinitivo, cantando é uma oração com gerúndio. Então, é considerado um exemplo de variação no nível sintático. Gente, quando eu digo nível, eu estou falando disso, de som, de classe, porque aqui o motivo, o tipo dessa variação é de natureza histórica. Conforme o tempo foi passando, em alguns lugares foi mudando essa forma. Também pode ter um motivo geográfico. A fazer, a cantar, é típico de Portugal. Aqui a gente não usa isso. Faz parte da nossa língua? Faz. Cai em prova desse jeito? Cai. Mas a gente não usa isso. Estou a cantar. Estou a cantar. Vão olhar estranho para você se você falar assim. Então aqui é uma variação que tem motivo geográfico e ocorre no nível sintático. Estou dizendo isso porque a partir de agora a gente vai ver que há uma diferença entre nível e tipo de variação. O tipo aqui é temporal. Aqui é uma variação cronológica, né, histórica. Mas o nível é sintático, tá bom? Outro exemplo, ó, de nível sintático. Vou estar anotando. O cara liga, alô, é do Disque Denúncia, queria relatar um caso de abuso de gerúndio? Aí a menina vai lá, um momento, vou estar anotando. Esse vou estar anotando é considerado um mau uso do gerúndio, é considerado gerundismo, porque o gerúndio não serve para isso. Se você não estiver falando de uma ação em progresso, você não tem que usar gerúndio. Aqui ela está dizendo que vai anotar, uma ação instantânea. Vou anotar, não vou estar anotando. Dá a impressão de que ela vai anotar por horas e horas e horas. Como não é esse o fato, acaba sendo um uso inadequado. Então aqui nós temos um outro exemplo de variação de nível sintático. Mas qual é o tipo dessa variação aqui? A gente vai ver que é o tipo de variação social, tem a ver muito com a profissão, daquele idioleto ali, aquele dialeto dos operadores de telemarketing, pessoal que atende, tem uns vícios, né? Umas estruturas praticadas, que eles ficam ensaiando e ficam sempre repetindo. Então, tá aqui, nível sintático. E aqui, pessoal, nós temos um mapa mental, tá bom? Só para a gente relembrar, a fonética. O nível fonético está relacionado aos sons. Por exemplo, S e R no Rio e Minas. Por exemplo, tem gente que fala força. O Rio fala força, força. O cara lá de Minas, sei lá, talvez do interiorzão lá, fala força. Nem sei se é assim, gente. Não sou um grande estudioso dos dialetos mineiros. Mas você tem, por exemplo, o R lá do sul. Por exemplo, um, uma força, um R meio, às vezes, vibrante ali. Então, variou o som pelo estado, você tem uma variação de nível geográfico, uma variação de tipo geográfico, mas no nível fonético, que é o nível do som. Tá bom? Ó, variação lexical, vocabulário. Aipim e macaxeira. Gajo em Portugal, rapaz no Brasil. Miúdo em Portugal, criança no Brasil. Então o nível aqui ó, é lexical, palavras diferentes para expressar o vocabulário. Morfológico, ó, varia, vareia. Fez, fizesse. O pessoal lá do Recife,
eles usam o pretérito imperfeito do subjuntivo no lugar do pretérito perfeito. Por exemplo, você fez o curso? Eu diria. Aí o cara lá de Recife, então eu estou falando aqui, gente, que é comum, né? Ah, mas eu sou de Recife e não falo assim. Ah, fizesse o curso, bebesse a cerveja, isso é super comum. Então, é uma variação que no nível morfológico, em prova, cai sempre com essas conjugações de verbo. E aqui, a sintática, né? Tem a ver com a estrutura. Vou estar enviando, vou enviar. Ó, as crianças. Às vezes, um erro de concordância também pode estar nesse nível sintático também. Beleza? Tranquilo. E aí, gente, nós temos uma questãozinha que já envolve todos esses assuntos. O nome do poema ó, é Vício na Fala. Para dizerem milho, dizem mil. Para dizerem melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem teado. E vão fazendo telhados. Então aqui Oswald de Andrade, né, grande estudioso das regiões do Brasil, registrando a variação regional que se manifestou aqui em nível fonético, diferença de som. Mió, pior, a gente fala pior que é melhor. O carioca parece que chupou uma bala, uma house preta, né? É melhor. Joga bafo na sua cara. Então, aqui o exemplo, vamos ver o que a questão quer. Aponte a afirmativa correta sobre esse poema em que o sujeito está indeterminado, né? Indeterminado porque não diz quem é que fala assim. Trata-se de cidadãos que certamente conhecem a norma culta, mas que usam conforme seu interesse, evidenciando pelo verso final e vão fazendo telhado. Não, pessoal, não. Aqui ele está falando dos caipiras, aqui, de qualquer pessoa que fale dessa forma, né? Não dá para dizer que é do caipira. Eu cito o caipira, que é um exemplo clássico da literatura. Mas aqui não é que eles dominem e não queiram falar porque optam, né? Então o cara que fala pior, ele vai falar pior em qualquer situação, tá bom? Letra B. Esse linguajar utiliza gírias típicas da zona rural. Não tem gíria nenhuma, né, pessoal? Não tem gíria nenhuma. É simplesmente uma outra manifestação fonética daquela mesma palavra. C. Existe uma parte da população excluída do uso padrão da língua, o uso culto da língua, mas que se comunica através de outros níveis de linguagem. É exatamente isso, pessoal. Tem gente que nunca estuda. O cara mora no campo a vida inteira lá, mas ele fala, ele se comunica, só que ele se comunica na variante dele, a variante que ele aprendeu a usar. E a norma culta, e a gramática, a mesóclise, ele nunca teve acesso. Então, aqui, gabarito, letra C. Vamos ver as outras alternativas aqui? Esses falantes preferem não utilizar a linguagem normativa para se comunicar melhor em suas profissões. Dá a impressão de que o cara vai chegar lá, o caipira vai falar para o outro, ah, é melhor fazer a colheita. E o cara, hã? O outro não vai entender. Aí então ele vou falar melhor. É melhor fazer. Aí o outro faz. É isso que está dizendo essa alternativa aqui, é absurdo, né? Não é o cara, ele prefere não utilizar, ele sai lá e fala melhor, aí volta para casa e fala melhor. Não. Não é isso. Letra E. Essa é a linguagem oral dos analfabetos, normalmente agricultores do interior de pequenos municípios. Essa aqui é a mais preconceituosa de todas, né? Se você é um agricultor de município pequeno, você é um analfabeto. E não tem nada a ver com analfabetismo não, tá, gente? Essas variações aqui ocorrem com gente que é escolarizada, gente que completou a oitava série, às vezes até universitário, que fala dessa maneira pela cultura, pelo local, né? Estive recentemente em Goiânia. Eles falam de uma certa maneira que é diferente do William Bonner, mas são pessoas, as pessoas que eu estou exemplificando, pessoas que são formadas, médicos e tal, mas tem uma variação própria lá de Goiânia. Não é que nem, sei lá, o William Bonner que tenta, o jornalista, ele tenta usar uma variação universal, que não tenha marca de lugar nenhum, que não tenha erro de tipo nenhum, que não tenha... É praticamente uma língua ideal que ele tenta justamente para poder atingir a todos. Perfeito? Então tá aqui, gabarito letra C, no slide anterior. Fechamos essa questão aqui.
Agora vamos falar dos tipos, gente. Vamos falar dos tipos? Não, vamos apenas aprofundar, que a gente já falou, que tem o tipo que é do estado, da região, que é o tipo regional, que tem aquela que depende da evolução da língua ao longo do tempo, que é a histórica. A gente vai ver tudo isso de novo, com seus exemplos. Ó. Começando justamente por essa histórica, né? Formas que eram utilizadas e de repente deixam de ser pela evolução, pela passagem do tempo. Evolução da língua, em 1940. Vossa mercê me permite um galanteio? És bela tal qual uma petúnia. Aí a menina responde, sois muito abusado. Então, ó, ele está usando aqui tu és, e ela responde, vós sois muito abusado. Está usando tu e vós. 1980. Posso te falar uma coisa? Acho você linda. Para, meu irmão tá olhando. Olha só, com acento diferencial. Não existe mais esse acento. Agora, 2010. Se liga, mina, tu é a piriguete mais cachorra da balada. Demorou, vamos sapecar geral. O que aconteceu aqui, ó? A língua foi mudando. Variação linguística. Ah, Felipe, mas sapecar geral não é gíria? É, mas a variação linguística, ela comporta todos esses usos específicos. Então tá aqui, variação histórica cai em prova muito na forma de expressões arcaicas, por exemplo, vós me ser, vossa mercê, né? Que virou você e no WhatsApp agora é só o VC. Daqui a alguns poucos anos, né, você só vai ter o C, beleza? E também expressões que a sua avó usa, broto, chabu, esse tipo de coisa às vezes cai em questão de variação linguística histórica. Vamos lá. Variação linguística regional. Ó, a variação linguística, olha aqui, gente, só um detalhe, essa histórica aqui, né, é também chamada de diacrônica, tá? Diacrônica. Ficou horrível essa letra aqui, hein, Felipe? Pelo amor de Deus. Ó, diacrônica. Pode aparecer em prova esse nome. E a regional é chamada também de geográfica ou diatópica. Topos lugar, né? Diatópica. Aí você tem lá o baiano, meu rei, o mineiro falando uai, o gaúcho falando tchê, o paulista lá falando ô meu, e o carioca falando é nós. Perfeito, acabou. Variação regional é isso. As expressões que cada região utiliza que diferem umas das outras, beleza? Então tá aí, falamos até muito dessa aqui já nos nossos exemplos. Vamos lá, uma questãozinha. O nome correto é mimosa. Isso aqui, gente, ó, você, lá no seu estado, como se chama isso aí? Pode chamar de mexerica, bergamota, tangerina. Tem gente que por um processo metonímico chama de pocã. Ah, vou comer umas pocã. Então isso varia de região para região. Em algum lugar aqui, eu não sei onde é, chamam de mimosa. O nome correto é mimosa. Sobre tal imagem, analise essas afirmativas. Mimosa é um entre os vários nomes utilizados para identificar a fruta retratada na imagem. Isso aqui está certo, tá bom? Sinceramente, não sei onde chamam essa aqui de mimosa. A variação linguística regional registra nomes distintos para identificar o mesmo elemento e elege um deles como correto, de acordo com a norma padrão. Pessoal, esse item aqui está errado, tá? Esse item aqui, gente, ele está errado porque falou de variação linguística, não tem esse papo de eleger uma como padrão. Eu citei que essa fruta aí, dependendo do lugar, pode ser chamada de mexerica, bergamota, tangerina. No Rio, chamo de tangerina. Se eu disser que eu vou eleger uma forma, dá a impressão de que tangerina é o nome certo e bergamota está errado. Não é errado. É apenas uma outra variante geográfica. Tá bom? Então está errado esse número aí, esse número 2. Beleza? 3. A variação observada em Minas Gerais, mexerica, está incorreta, de acordo com a norma padrão. Do mesmo jeito, pessoal. Ah, mexerica está errado? Nenhum é errado. Não tem certo e errado. Gabarito, então, letra A.
Vamos lá, pessoal. Mais uma questãozinha aqui. Essa aqui a gente já até leu, né? Lá dos tomates, dos polícia. A variedade linguística explorada no texto é característica da variação diacrônica, que representa a variação no tempo, exemplificada pela expressão Minha Nossa Senhora do Parto. Gente, cuidado, tá errado isso aqui. Essa forma de falar da mulher não é porque ela usa uma linguagem arcaica, uma linguagem de outra época, de outro século. Você quer ver variação diacrônica? Você vai pegar lá um livro romântico para você ler. Você vai pegar lá um dos primeiros livros do Machado de Assis, que em vez de usar coisa, usa cousa, usa desta feita em vez de desta vez, e usa conseguintemente em vez de por consequência. Isso é variação cronológica, variação diacrônica, histórica. Essa mulher não, ela só fala errado aqui, né? Do ponto de vista gramatical, ela comete esses erros de concordância pela classe dela aqui, por ela ser uma dona de casa, aqui ter pouca escolaridade, conforme a gente presume aqui do texto. Não tem nada a ver com o fator histórico. E um detalhe, todas essas variantes, elas se entrecruzam. Os níveis e os tipos se entrecruzam todos. Então, quando você tem lá você tem um caipira, ele está falando também por influência da pouca escolaridade, ele pode estar falando por influência de uma profissão, às vezes ele é vamos supor que ele seja um engenheiro agrônomo, então ele vai ter uma mistura de ser um cara do interior, também ter uma certa classe social, ser de uma certa profissão. Então a variação linguística, tudo isso se mistura, tá bom? Aqui a gente pode simplesmente presumir que ela pode ser uma dona de casa, que tem pouca escolaridade e ser do interior. Ela vai falar dessa maneira, misturando tudo. Então tá aqui questão incorreta, não é o tempo, beleza? Variação linguística social, também chamada de diastrática. Por que diastrática, Felipe? De estratos sociais, classes sociais. E como eu disse antes, existe, embora não seja uma relação necessária, existe uma proximidade muito grande entre a escolaridade e a classe social. Felipe, eu posso ser pobre e ser um exímio usuário da língua? Posso, pode. Posso ser um milionário que fala de maneira completamente em desacordo com a língua culta? Pode. O que eu estou dizendo é que existe uma associação geral de vai subindo a escolaridade, vai subindo a classe social, a escolaridade acompanha. Tá bom? Isso é algo estatístico. Tá bom? Então, beleza. Variação linguística social, já falei. Classes sociais, com essa relação com as classes também econômicas, e profissões. Cai muito em prova a variação social como reflexo da linguagem específica de uma profissão. O jargão dos advogados, o jargão dos juízes, o jargão dos médicos, beleza? Não só profissões, mas também o jargão de cantores de funk, o jargão de, vamos supor, das modelos, o jargão pode ser jargão de certos gêneros, por exemplo, o jargão dos homossexuais, tem uma linguagem própria. Tudo isso é de natureza social. Então vamos lá. O exemplo que eu trouxe aqui para vocês. A terapia teve um efeito idiosincrático com prognóstico favorável no caso de pronta supressão. É o Medicaid. Traduzindo, o remédio teve o efeito contrário, mas não causará problema se suspenso logo. Bom? Variação social. É o jargão. É o socioleto também. A conjunção carnal coercitiva se deu à vis absoluta ou à vis compulsiva? Esse é o juridiquês. O estupro aconteceu sob violência física ou ameaça grave? Aí, a linguagem dos juízes, dos magistrados, dos operários lá, dos operadores do direito, usa muito latim, né? Juiz, advogado adora latim. Alguns nem dominam o português, mas o latim é sempre presente. Então isso foi refletido aqui, ó. Variação linguística social, né? São os socioletos, né? Também pode aparecer como tecnoletos, porque está relacionado a profissões técnicas, né? Profissões técnicas. Usando esse vocabulário aqui, caso apareça, você não toma susto, né? A questão anterior, você viu lá um diacrônico, já dá um calafrio.
Vamos lá. Outro exemplo aqui de variação linguística social, é a garotada, os adolescentes. Adolescentes de classe média, geralmente de um condomínio, eles falam de uma maneira parecida, assim, eles têm uma linguagem comum. É aquele socioleta, é aquele dialeto da garotada, do condomínio e assim por diante, que é diferente dos idosos, né? Por exemplo, aqui tá a senhora olhando sem entender nada. Então eu vejo que a mistura aqui pode ser tempo e também pode ser social. Todas as camadas ali, os níveis e os tipos de variação linguística, eles podem aparecer juntos. Eu já dei o exemplo anterior, bom? Então tá aqui. Vamos para uma questãozinha, ó. O médico lendo, de acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Aí o médico ri. Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. A respeito da linguagem utilizada nesse texto, é correto afirmar: trata-se de um uso coloquial da linguagem, que assusta o paciente pelo alto nível de descrição utilizado pelo médico. Bom, coloquialismo a gente vai, né, associar com a linguagem falada, com a linguagem que tende a uma maior frouxidão em relação às normas gramaticais. A língua falada ela é um pouco mais livre, ela é um pouco mais frouxa, ela é um pouco menos rigorosa quanto a regras de concordância, de regência, aparecem mais gírias, expressões figuradas, etc. Não quero falar de linguagem coloquial ainda, mas isso aqui não é um exemplo de linguagem informal coloquial falada. É um exemplo de linguagem técnica até de forma excessiva. Então, errado essa aqui. Letra B. O médico usa linguagem informal. Mesma coisa, tá, gente? Ó, não tem nada de informal, não. C. Até o terceiro quadrinho, o paciente ainda não compreendeu qual é a sua doença, porque o médico utiliza neologismos que não são de seu total conhecimento. O que é neologismo? Neo, novo. Neologismo é palavra nova, palavra inventada. Ele não inventou nada. Isso aqui é a palavra do vocabulário técnico da medicina. D. O jargão médico utilizado no primeiro quadrinho prejudica a comunicação entre ele e seu paciente, que é esclarecido no último quadrinho. Então é isso, pessoal. Olha só. Vejam, voltando àquele ponto inicial da adequação. Esse médico, ele precisava falar desse jeito para o paciente entender? Não precisava. Ele cometeu até o que se chama de erro linguístico. Usou uma forma que não é adequada. Não atingiu a finalidade. Se ele tivesse logo falado que era um furúnculo, teria sido muito mais eficiente para a situação discursiva, para o contexto específico. Então, realmente, ele prejudicou a comunicação. Então não importa, do ponto de vista da linguística, não importa se ele usou um vocabulário extremamente erudito, técnico, ele mandou muito mal aqui. E o cara não entendeu. Então isso aqui é tão grave quanto você se desviar lá das regras canônicas da gramática culta. Pessoal, variação linguística situacional. Essa aqui é a mais importante. De acordo com a situação, a sua linguagem vai mudar. Ela tem que mudar. Olha o exemplo aqui. O exemplo é melhor do que 1000 palavras. Você tem esse surfista aqui, ó, tranquilo, aqui está na beira da praia. Aí vem um cara de terno e diz: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente? Aí, o outro extremo.
Ah, e aí, professora, aí os brother tudo tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do Nil português. Aí a professora, o que aconteceu aqui, gente? Eles inverteram a norma adequada, a variação adequada que eles deveriam ter usado. Se você está indo para a praia, você não vai de terno, vai. Então aqui a metáfora da adequação já está na roupa. Você não vai de terno à praia e você também não vai de biquíni, de cortininha a uma formatura do seu irmão. Então, aqui existe uma roupa para cada situação. E a variação linguística, de certa forma, é a roupagem que você vai dar para a sua língua. Aqui você vai vestir a sua língua com roupas frescas, roupas de praia, roupas frouxas, macias. E aí você vai falar de uma maneira mais tranquila, vai falar de uma maneira mais informal. E quando for falar lá com um juiz, por exemplo, lá em audiência, você não vai falar, porra, magistrado, brother, deu uma merda, cara, foi foda. Mas você não vai falar assim com o juiz, né? Você vai narrar daquela maneira. Então, meritíssimo, ocorreu o seguinte, a vítima saiu correndo e o atirador fez o disparo. Você vai falar, claro, da maneira mais formal que você conseguir, pela presença daquela figura de autoridade. Isso é a variação situacional, é uma tendência natural. Já viu como você fala em uma entrevista de emprego, que você parece até o Machado de Assis? Aí sai dali, vai pro bar, porra, deu certo não, pô, me lasquei, não é assim que você fala? Então, isso é variação linguística situacional. É você usar níveis adequados de formalidade e registros próprios para cada situação. Aqui está o nosso registro aqui, ó, nosso mapa mental, tipos de variação. A regional é aquela mais tranquila, né, diatópica, geográfica. Vocabulário e pronúncia específica de cada região, um exemplo para você lembrar, né? Por exemplo, a tangerina, a mexerica. Você tem a histórica, a diacrônica, né? Expressões arcaicas e neologismos, por exemplo, sei lá, lacrou. Ah, fulano lacrou. Isso é um neologismo que nasceu da linguagem específica de mídias sociais, né? Ah, a lacração, a mitação. Isso é um neologismo. Às vezes sua mãe, que pode ser extremamente escolarizada, ela não sabe o que isso significa, ela tem que aprender. Né? Então, variação diacrônica aparece também nesse tipo de vocabulário de mídias sociais. Variação diastrática social, aquela diferença entre pessoas com muita escolaridade ou pouca escolaridade, e também o jargão técnico, tá? É um exemplo muito bom também para você acrescentar ao seu mapa. Jargão técnico das profissões, juridiquês, etc. Situacional, também chamada de diafásica, né? Cada fase, cada situação, é o ajuste no nível de formalidade para se dirigir a autoridades. Isso aqui é só um exemplo, tá bom? Então, existe uma variação linguística quando você está com a sua família, quando você está numa entrevista de emprego, quando você está com a sua namorada. Tem até variação linguística quando você vai brincar com o cachorro. Já viu quando você vai falar com o cachorro? Que a sua linguagem muda? Você não fala assim, venha Totó, pule sobre mim. Você fala assim, opa, upa, upa, vem Totó, upa. Isso é variação linguística também, por mais ridículo que você tenha me achado agora. Beleza? Então tá aqui. Vamos resolver mais uma questãozinha? Analise as afirmações abaixo relativas à variação linguística. Uma característica de todas as línguas do mundo é que elas não são unas, não são uniformes, apresentando variedades. E aí, pessoal? Não são unas, não são uniformes, apresentam variedade. E aí, pessoal? Bom, essa alternativa aqui é correta. Ela apresenta variedade. Todas variam, tá bom? Todas variam. Felipe, mas eu lembro de você falando um negócio que a língua não é una. Pessoal, a língua é una mesmo com a variação que ocorre dentro dela.
Isso que eu quis dizer lá na frente, era uma outra situação. O que está sendo dito aqui? Que elas não são unas, que as línguas não são iguais. Elas sofrem todas variação. É diferente. A língua portuguesa, ela é una mesmo com todas as variantes regionais, diafásicas, diatópicas, nos níveis fonéticos, de vocabulário, de sintaxe, ela continua sendo una mesmo com toda essa variação. Agora, todas as línguas são unas? Todas as línguas são iguais? Aí não. Entendo esse vocabulário aqui. Então, número 1, tá aqui. Segundo, as línguas mostram formas variadas, entre outras razões, porque a sociedade é dividida em grupos sociais. Perfeito, gente. Perfeito, isso aqui está certo também. Claro, grupos. Grupos divididos por região, por idade, grupos divididos em profissões, em classes sociais. Então, realmente, é daí que vem toda essa variação, das divisões sociais, de finalidade, dos mil agrupamentos humanos que a gente tem. Na escrita, há sempre interlocução, enquanto a fala ocorre fora dela. Gente, interlocução é a relação de interlocutor e locutor, falante e ouvinte. Interlocução é uma outra palavra, é uma palavra pesada para diálogo. Não há diálogo na fala? Às vezes não, né? Se for papo de política e religião, não há diálogo. Mas essa terceira afirmativa aqui, ela está errada. Ocorre interlocução também na fala e na escrita. Então, olha só, a gente já sabe que a segunda está certa. Essa aqui não tem a segunda, a gente elimina. Essa aqui tem a segunda, essa aqui tem a segunda, todas têm. Mas a gente sabe que a terceira está errada, então a gente elimina essa e elimina essa. Ó. E elimina essa aqui também. Então já achamos até o gabarito por um exercício de raciocínio lógico. 4. As variedades linguísticas sofrem um julgamento social. Sofrem sim. Por isso que tem piada de caipira, que tem piada, né? Tem piada de gente que fala mal, fala de maneira distante da língua culta, né, da língua padrão, que comete erro de... Isso é super comum no humor, né, quando imita lá os policiais, imita o jogador de futebol, sempre fazendo aquela caricatura, né, com erros de português. Isso é também uma manifestação do preconceito linguístico. Então as variantes sofrem sim preconceito. 5. Variantes diafásicas são as que mostram as diferenças de uma região para outra. Não. As que mostram a diferença de uma região para outra são as diatópicas. E as diafásicas são as que mostram a variação de acordo com a situação específica. Você modular a sua formalidade para ficar compatível com uma certa situação. Já dei vários exemplos. Por exemplo, você falando numa entrevista de emprego, falando no bar, falando com a família, falando com o juiz. Gabarito, então, confirmado aqui na letra D. Mais uma. Leia o trecho a seguir. Eu fiz promessa para que Deus mandasse chuva, para crescer a minha roça e vingar a criação. Pois veio a seca e matou o meu cafezal, matou todo o meu arroz e secou o meu argodão. Olha aqui, ó. Argodão, cuidado. Nesta colheita, meu carro ficou parado, minha boiada carreira quase morre sem pastar. Eu fiz promessa que o primeiro pingo d'água eu molhava a froda santa que estava em frente do altar. Observa-se a predominância de uma variação formal da língua portuguesa, com a presença de expressões típicas do dialeto caipira do português brasileiro. E aí, gente? Isso aí tá errado, né? Linguagem formal? Caipira, linguagem formal? Gente, se você tem aqui a representação de um caipira, ele está usando argudão, fro, esse registro, essa variação regional que ocorre no nível fonético, ela não tem nada a ver com a formalidade. A forma, no sentido do rigor gramatical, seria manter a grafia original.
tá bom? Manter a grafia original com a pronúncia original. Isso seria, né, uma aproximação com a formalidade, é manter a forma original. Se você começou a reduzir, houve aqui uma variação linguística, tá bom? E as variações linguísticas, de certa forma, né, elas sempre destoam daquele padrão. Segundo item aqui, ó, a escrita das palavras algodão, moiava e fro, né, é algodão, se fosse formal, molhava, se fosse formal, e flor. Intenciona emular, emular é imitar, reproduzir, a pronúncia dessas palavras observadas em uma variação linguística regional do português brasileiro. É isso mesmo, está falando do cara do interior, beleza? Estão corretos. E por último, os desvios ortográficos e sintáticos observados no texto influenciam em sua semântica, o que prejudica o entendimento do leitor e diminui a capacidade comunicativa do texto. E aí? Não. Se marcou que essa aqui está certa, ainda está com aquela visão rigorosa. Gente, o fato de ele falar fro, moiava, não afeta em nada o sentido e em nada dificulta a comunicação. Então, ele apenas incorreu num desvio do extremo formalismo, da norma culta. Mas, para efeito de comunicação, ele não fez nada de errado. Está aqui, questão incorreta. E aqui, pessoal, nós temos aqui uma charge, né, uma tirinha. Operadoras bloqueiam celulares. Presos reclamam. Aí o cara liga, a mulher responde: ok, senhor, vou estar anotando o seu problema para estar agendando a visita de um técnico. Eu nem vou precisar ler tudo isso, né, pessoal? Porque olha o que vai perguntar. A fala da funcionária, ok, senhor, vou estar anotando o seu problema para estar agendando a visita de um técnico, mostra uma marca típica desse modo de falar, que é o mau uso do gerúndio. Eu não vou fazer suspense. Isso aqui a gente já viu que é uma manifestação do gerundismo, uma manifestação em nível sintático muito comum na linguagem dos operadores de telemarketing, gente que faz esse tipo de serviço, que atende, né? Ok, senhor, vou estar anotando, consta no sistema, né? Devia ser pecado também, consta no sistema. Estou sem internet. Consta no sistema que você está inclusive navegando agora. Dá vontade de matar a pessoa, né? O sistema é sempre maior que a própria realidade. Mas aqui o uso, como eu já comentei, do gerúndio não é adequado. O gerúndio é uma forma verbal que indica uma ação em andamento. Quando você tem uma ação futura instantânea, você tem que dizer simplesmente: vou anotar. Anotei, ou estou anotando agora. Agora, vou estar anotando no futuro é para enrolar, né? Porque você vai estar sempre fazendo, sempre resolvendo e nunca resolve nada, beleza? Então, aqui, letra C, não tem estrangeirismo nenhum, embora o ok seja sim uma expressão com origem bem remota, né? No inglês, que seria, para quem não sabe, ok é uma linguagem lá dos militares. Você foi lá, teve uma batalha, e aí o cara fala, ninguém morreu. Aí ele falava, zero killed, né? Zero mortos. Aí virou ok. É a origem disso aí. Mas existe predominância de estrangeirismo? Claro que não. Inclusive, ok já está mais do que incorporado à nossa língua. Não há linguagem erudita nenhuma. Linguagem erudita é aquela linguagem lá do Rui Barbosa, linguagem extremamente formal, com vocabulário que ninguém conhece. Isso sim é vocabulário erudito, fala erudita. Completa falta de objetividade? Não, não há falta de objetividade não. Ela diz que vai estar anotando para estar agendando a visita de um técnico. Então, o problema é uma forma que dá a impressão de que vai estar sempre sendo feito isso no futuro e nunca agora. A ausência de tratamento individualizado? Não, porque ela fala diretamente ao interlocutor, que é o senhor. Então, gabarito aqui, letra C. E, pelo amor de Deus, evitem esse gerúndio aí, vou estar anotando para estar agendando a visita de um técnico. Não, não é o uso do gerúndio adequado.
Beleza? Então, com isso a gente encerra aqui e vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Grande abraço.